Davi Luiz de saída do Flamengo? Gabigol não terá seu contrato renovado? Meu parceiro, os bastidores da Gávea estão bastante turbulentos. Fica comigo aqui no vídeo que eu vou mostrar para vocês com exclusividade a reação da imprensa esportiva. Vamos lá pro Flamengo então agora? Afinal Bora. de contas, o Rafael Marques vai contar pra gente como o rubro-negro acompanha, trabalha e pensa nesse retorno aí depois da data FIFA também, né? Tem a questão envolvendo o Corinthians, né? Sim, do Hugo. Bem, afinal de contas, é o Flamengo que tá esperando cair o pagamento por lá, né? O Rafa já tá com a gente? Aí. Agora sim. Vamos lá, Rafa. Depois desse sincerão, rasga-peito da Mari, eu não tenho mais o que fazer para acrescentar a audiência desse programa, viu, Bruno? Donan e Mar, eu confesso a vocês que eu estou até sem palavras, mas vou tentar, vou me esforçar. Flamengo é o assunto, né? Pois muito bem. Mais um dia de treino no Ninho do Urubu, atividade pela manhã. Aliás, o técnico Felipe Luiz, ele programou esses 4 dias desta semana para esse período de preparação para o Fla-Flu de semana que vem, somente treinos pela manhã. Quarta, quinta, hoje e também amanhã, domingo, com folga, e na segunda-feira se reapresenta. E o que tem chamado a atenção, e o Flamengo tem até inclusive feito uso disso nas suas redes sociais, é a intensidade nos trabalhos do técnico Felipe Luiz. Não só em duração, os treinos dele têm tido no mínimo 2h30 de duração, como também na dinâmica que ele tem utilizado. O Flamengo divulgou vídeos de uma disputa interna entre os jogadores, campeonatos de lances específicos durante os treinos, que geram aquelas apostas muito comuns no futebol, coisa que não vinha sendo divulgada pelas mídias oficiais do clube nos tempos do Tite e também de outros técnicos. A intenção do Flamengo é mostrar o que a gente já sabe pelo contato com as pessoas, que o ambiente está muito mais leve. Depois que Felipe Luiz chegou, 2 jogos, 2 vitórias e um bom tempo de preparação para o jogo contra o Fluminense na semana que vem, quinta-feira. Importante informar que 7 jogadores estão servindo as suas seleções: Gerson, Fabrício e Bruno, a seleção brasileira; Varela, Arrascaeta e De La Cruz, a seleção uruguaia; Pulgar na chilena e o Gonçalo Plata na equatoriana. Sem esses 7 jogadores, o técnico Felipe Luiz não está abdicando de fazer treinos coletivos. Inclusive hoje pela manhã foi mais um treino coletivo realizado no Ninho do Urubu. Mas ele está intercalando um pouco mais jogadores titulares e reservas, testando variações para poder ter mais alternativas para os próximos jogos, começando pelo Flu, que será na quinta-feira que vem aqui no Maracanã. Flamengo matematicamente ainda tem possibilidade de ser campeão brasileiro e está na briga, claro, para ganhar a Copa do Brasil, e não se fala em prioridade nesse momento, meus amigos. E o Cícero Melo está conosco porque, olha, é uma sexta-feira agitada também, hein, Cícero, no STJD. Onde é que você está? É isso mesmo. Um abraço a todos aí nos estúdios e ao fã de esportes. Nós estamos aqui na porta do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD. Lá em cima o sinal está muito ruim, tivemos que descer aqui para a portaria, porque a sessão hoje tem 8 processos, sendo que 3 são mais importantes. E o julgamento que mais interessa é aquele julgamento em que Vasco e Corinthians pedem que seja mantida as tabelas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. A CBF fez uma inversão para que na data FIFA, na Copa do Brasil, os times que têm jogadores atuando aí na data FIFA, nas eliminatórias da Copa do Mundo, não sejam prejudicados. Jogos da Copa do Brasil estavam marcados inicialmente para quarta e quinta-feiras da semana que vem, 16 e 17. A CBF trocou, inverteu, passou os jogos da Copa do Brasil para o final de semana, sábado e domingo, 19 e 20, e trouxe os jogos do Campeonato Brasileiro para o meio de semana, 16 e 17. Vamos acompanhar também para saber se os jogos vão ser mantidos na tabela inicial das duas competições, ou se vai ter essa remarcação, vai ser confirmada a remarcação da CBF. Tudo isso nós estamos acompanhando aqui no STJD, promete entrar pela tarde adentro. Julgamentos aqui sempre são muito demorados. Voltamos aos estúdios. Mauro César e companhia também falaram sobre a diretoria do Flamengo, o tema renovação de Gabigol e muito mais. Se liga aí. Para realmente trabalhar, para treinar, fez algumas modificações, né? O Tite dava treino à tarde, ele modificou para de manhã, 9 horas da manhã, segundo as informações. Expectativa de um Flamengo mais taticamente organizado e com um pouco mais a cara desse Felipe Luiz no retorno da data FIFA, Mauro? Eu acredito que sim, né? Eu acho que essa é a expectativa, né? Que o Flamengo tenha aí um outro comportamento
nos próximos jogos, porque de fato, assim, o Felipe teve pouco tempo para treinar. Tem alguns ajustes e tudo, mas é muito mais conversa, uma atividade mais curta, um vídeo que pode assistir e orientar o jogador. Agora, acho que a gente vai começar a ver, creio eu, mais avanços, mais do trabalho do treinador, né? Embora ele tenha inúmeros jogadores fora convocados para as seleções, isso não impede que ele trabalhe com os demais e que ele até simule algumas situações com alguns jogadores ocupando o espaço daqueles que estão ausentes nesse momento. E aí eu acredito que contra o Fluminense já tenha condições de apresentar algo mais. Não que não tenha mostrado nada, você já percebe, claro, que tem alguns toques do Felipe Luiz, mas eu estou falando de algo mais profundo, né? De algo mais profundo. E imagino também que ele esteja esboçando times diferentes, né? Para 2 jogos, um quinto e um domingo. Eu acho que ele vai usar o elenco. Talvez alguns desses caras que estão em seleções aí fiquem no banco contra o Fluminense, guardados para o jogo contra o Corinthians. Imagino que ele também esteja elaborando alguma estratégia nesse sentido. Exemplo, começar com o Alcaraz, o Fla-Flu e de repente não ter de saída um De La Cruz, né? Por exemplo, né? Para ficar no nome. Talvez isso aconteça, creio eu. Boa. E até dentro disso, Alan, passando para você, né, o Felipe Luiz que disse que vai cobrar essa intensidade, né? E quem não entregar, né, não vai jogar. Fica claro aí o recado, né? Até dentro dessa visão, dentro dessa ideia, desses conceitos, né, que o Felipe tem, né? Se acredita num Flamengo mais forte, além dessa mobilização, e fica clara, né, que esses atletas, até por conhecer o Felipe, por ter jogado com o Felipe, mostraram nos últimos 2 jogos, antes dessa parada para a data FIFA? Cara, eu acho que a tendência é essa, Léo. É uma pena o Plata ter sido convocado, uma pena que eu digo para o Flamengo, porque o Mauro citou o Alcaraz aí. Eu acho que esses dias, por exemplo, o Flamengo não tem 7 jogadores que estão nessa data FIFA, mas vai ser importante também para o Felipe conhecer outros jogadores. A impressão que eu tive, não é informação, é impressão, que nos primeiros jogos o Felipe ele priorizou, né, jogadores que já conheciam o pensamento dele, a forma de jogo dele, porque ele não teria esse tempo para treinar. Eu acho que essa data vai ser importante exatamente para os jogadores que não jogaram dessa forma que o Felipe pensa, né? Que era um pouco parecido com a maneira que o Flamengo jogou lá em 2019, 2020, parecido, tá, gente? Até porque o Jorge Jesus é um trabalho muito autoral. Você nunca vai ver um trabalho igual ao Jorge Jesus, né? Na verdade, você não vai ver nunca um trabalho igual de treinadores, né? Cada um tem... pode ser parecido, mas cada um tem um jeito. Então vai ser importante para jogadores como o próprio Alcaraz, né? Entenderem melhor a metodologia, para o próprio Felipe conhecer melhor o Alcaraz. Uma coisa é você assistir o Alcaraz quando era do Racing, na Inglaterra, depois na Juventus, né? Provavelmente o Felipe não acompanhava tanto assim, e agora o Felipe está no dia a dia, vendo o Alcaraz. Até tive a impressão, fiquei com a impressão que o Alcaraz deve ganhar bastante espaço com o Felipe Luiz na última entrevista, que ele cita alguns jogadores na última coletiva, e quando ele fala do Alcaraz, não chega a ser um olho brilhando, mas ele chega até a mudar o tom. O Alcaraz, que é um jogador muito técnico, tem uma força impressionante, ele se mostrou meio impressionado assim com o Alcaraz. Então eu acho que vai ser importante para isso, e aí eu acho que muito importante ele fazer o que o Mauro falou. Eu acho que vai ser muito importante para ele buscar alternativas. Tá? Eu acho que não dá para cometer, por exemplo, um erro que o Tite cometeu, que o próprio Tite assumiu, que o time jogava em função do Pedro. E quando perde o Pedro, fica meio perdido. O Tite tinha que ter um plano B, tinha que ter uma outra forma de jogo para o time também, se não tivesse o Pedro, porque o jogador pode se lesionar, o jogador pode ser suspenso, né? Em relação ao Gabriel, por exemplo, que está jogando, eu espero que o Felipe teste também alternativas sem o Gabriel. Primeiro porque o Gabriel adora tomar cartão bobo, então pode ficar suspenso uma hora ou outra. O Gabriel ainda não está bem fisicamente. Se o Gabriel não melhorar fisicamente, ele não pode ser um titular absoluto. Então tem que testar outras possibilidades. E existe ainda, né, um julgamento. A gente não sabe quando vai ser. Mas se o julgamento for marcado, sei lá, para daqui a 2 semanas, for marcado para daqui a pouco, pode pegar uma suspensão. Então eu acho que o Felipe não pode cometer o erro que o Tite cometeu de treinar o time de uma forma só. Ele tem que buscar alternativas. Por exemplo, sem o Gabriel, sem os jogadores que estão na data FIFA, então testar o Alcaraz de repente na posição do De La Cruz, testar o Alcaraz deu uma entrevista para a Flá TV dizendo que gosta muito de pisar na área, de repente testar na vaga do Arrascaeta, desses treinos, fazer testes, né? Fazer testes, então eu acho que é importante, e a tendência, sim, com dias, né, de treinamento, é o time voltar, de repente, mais compacto, é o time voltar, e principalmente, melhor fisicamente também, né, Léo? E até dentro disso, você falou até de um atacante, né, no final do seu raciocínio, Mauro, que é o Plata. O Michael pode ser uma peça importante, até dentro dessa versatilidade, jogar dos dois lados, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Pode ser uma peça importante para o Felipe Luiz, né, não só para esse confronto
do meio de semana diante do Fluminense, mas projetando a Copa do Brasil e até o fim da temporada. Eu acho que ele dá, Léo, até a opção dele trabalhar com Plata, Bruno Henrique e Michael. O Bruno Henrique, eu não gosto do Bruno Henrique jogando de costas para o gol como centroavante fixo. Mas ele pode jogar com mais liberdade, que ele está jogando bem preso ali à ponta esquerda. Porque ele tenta abrir com o Wesley de um lado e o Bruno do outro. Se ele tiver o Michael de um lado, né, com ou sem o Plata, no caso ele está jogando sem o Plata, mas com o Michael aberto pela esquerda, ele tem a possibilidade de ter um Bruno Henrique como centroavante com movimentação, não para jogar plantado ali. Até trocando, vindo abrir pela esquerda, o Michael vem trabalhar por dentro. O Michael ele aparece na área, faz gols, né? Ele faz bem aquele movimento na diagonal ali para finalizar. Eu acho que é outra opção que ele tem. Ele tem opções de ataque com e sem o Gabriel Barbosa. E o que ele não tem é um cara para jogar na função do Pedro. Ou tem, um brasileiro, que é o Carlinhos. É o único que tem a característica de centroavante mais de área, de referência, de que faz um pivô, né? Tudo aquilo que o Pedro faz. O Pedro faz mais coisas, né? É claro. Mas é o único que tem um estilo parecido. O Gabriel não tem o estilo do Pedro, o Bruno não tem, ninguém tem. Né? O único, até uma coisa que às vezes o pessoal fala, mas às vezes entra o Carlinhos, não entrava o Gabriel, que não aconteceu uma vez só. Na maioria das vezes o Carlinhos jogou, o Gabriel estava suspenso ou machucado. Né? Mas em algumas situações, já aconteceu com o Tite, pode acontecer com o Felipe. Dele precisar de uma referência, ele sentir a necessidade de ter um homem na área, não só para jogar chuveirando na área, não, mas de repente até pela situação do jogo. O adversário está fechado, ele quer um cara que prenda os zagueiros, ele pode colocar um Carlinhos em campo. Porque se ele pensar, eu preciso de uma referência, ele só tem um Carlinhos. Não tem mais ninguém. É o único. Boa, boa. E trazer, o Mauro, o assunto do Gabigol, essa renovação do Gabigol. Nos últimos dias, né? Muita gente dizendo aí que pode ser revisado, né? Pode ser que o Gabigol permaneça para a próxima temporada. Tem alguma informação, né, sobre essa possibilidade de permanência do Gabigol no Flamengo para a próxima temporada? Eu entrevistei foi uma mini entrevista, né? O Landim me respondeu. Depois de meses eu consegui 2 respostas dele, publiquei no meu blog, publiquei vídeo no canal. E aí, trocando em miúdos, ele diz o seguinte: todos os jogadores serão avaliados ao final da temporada. É claro que ele fala imaginando que vai vencer a eleição o seu candidato, né? E ele continuaria no clube como CEO, já foi comunicado isso, do vencer, então ele participaria das decisões. Então, se isso ocorrer, todos os jogadores serão avaliados. É o que ele fala, ou seja, não vai renovar. Não vai renovar agora. E não tem cabimento renovar, né? Não tem cabimento nenhum. Lembrando, um compromisso de 3, 4 anos, 2 que seja com o Gabriel, já que um ele não aceitou, então digamos que seja um compromisso maior, custa muito dinheiro. Não é um jogador barato, é dos mais caros e teria um aumento, pelo que se comentou à época da proposta, da minha visão, totalmente estapafúrdia, feita para a renovação de contrato com 50% de aumento. Um jogador que está há muito tempo mal, que tem uma belíssima história, mas ninguém pode viver de história, né? Só de história, mas que vem há muito tempo mal e também se envolveu em várias situações, um tanto quanto constrangedoras aí fora de campo, né? Entre elas uma suspensão tola, totalmente tola. Então, um cenário que está muito claro para mim. Eles não querem falar que não vão renovar agora, porque há uma clara preocupação, na minha visão, com a eleição, e não se sabe exatamente de que maneira o Gabriel pode ou não impactar em votos. Ou seja, o cara fica com fã do Gabriel e não vai votar no candidato A, B ou C porque é contra a permanência do jogador ou não propôs uma renovação. Então fica dando uma espécie de um somebody love. Não, vamos ver no final do ano e tal, mas não tem nada concreto, nenhuma negociação em andamento para renovar. Aí rolou um boato que o Felipe Luiz pediu. O Felipe Luiz não tem o direito de pedir para renovar contrato nenhum, ele tem que treinar o time. A não ser que o Gabriel estivesse comendo a bola, jogando muito, e falasse, cara, não podemos abrir mão desse cara, para o ano que vem, ele é muito importante, dando o feedback dele de técnico. Mas 2 jogos em que ele, sinceramente, não fez nada. Ah, que melhorou, porque uma pessoa do Flamengo falou para mim essa semana assim, não, mas ele fez algumas movimentações. Eu falei, vem cá, jogador dos mais caros do Brasil, vocês pagam uma fortuna para o cara fazer algumas movimentações? Eu imaginava que fosse para ele fazer grandes jogadas, dar assistências, marcar os gols, atormentar a defesa adversária. Essa é a função do atacante como ele já fez inúmeras vezes no passado. Algumas movimentações, inclusive 5 impedimentos. Gente, o Gabriel em 2 jogos teve 24 ações com a bola. E ficou quase o jogo inteiro, né? O segundo jogo agora foram 73 minutos. Foram 15 ações com a bola no jogo contra o Corinthians e um gol em impedimento. Enquanto o Bahia ele perdeu um gol absurdo. Estava inteiro na jogada e perdeu o gol. Né? E teve 9 ações com a bola.
Se você pega os números do Plata, do Michael, os caras que entraram depois, todos tiveram mais contato com a bola do que o Gabriel. Ah, mas espera aí, não, é diferente. Sim, é diferente. O Gabriel nunca foi um homem de ficar plantado na área esperando a bola chegar. Ele sempre foi um jogador de muita movimentação, de buscar a bola no meio do campo, de buscar a bola na direita, na esquerda, circular com a bola. Então, assim, que atuações fantásticas são essas que as pessoas estão vendo? Eu não consigo enxergar. Ah, mas houve um progresso. Digamos que tenha ocorrido um progresso. É muito pouco para um jogador tão caro. Essa é a questão. O dinheiro, gente, entra em toda avaliação nesse sentido. Não existe como. Se o cara ganha mais, se o cara é mais caro, ele tem que entregar mais. Em qualquer atividade humana é assim. Ora, imagina o seguinte, uma empresa de engenharia. Aí tem um cara lá que é o engenheiro sênior, o cara que é o tal, o das galáxias, né? Tem um pepino, tem um problema, chama esse cara que ele resolve tudo. Ele olha para a máquina, olha, é isso, assim, 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 vai lá, resolve. Esse cara ganha mais que os outros, não ganha? Ganha. Sábado, 3 da manhã, deu um problema na empresa, chama o cara, ele vai de pijama lá, tudo bem, ó, é isso, 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 resolve o problema. Esse cara tem que ganhar mais. O engenheiro lá que faz o feijão com arroz e tudo, mais iniciante, né, ou não tão talentoso, vai ganhar menos. Em qualquer atividade é assim. O médico, um Dr. House da vida, né? O cara que é o médico que resolve tudo, que olha para o doente e já identifica qual é o mal e qual é a cura. Esse cara tem que ganhar mais do que os outros. Não é mais caro a consulta de um médico que é um tal, que é o bambambam, né, que resolve o problema? É mais caro. Ele ganha mais do que o outro médico, que é o médico de um patamar mais baixo, não é tão competente, ou é ainda um iniciante. No futebol é igual. O jogador que ganha mais, ele tem que entregar mais. Algumas movimentações é muito pouco. Então está havendo assim, uma narrativa, e o pior dessa narrativa toda do Gabriel que eu vejo é o aspecto que envolve o Tite, como se o Tite o sacaneasse. O próprio Tite falou na coletiva, e é o óbvio, ia tirar quem? Pedro? Everton Cebolinha? Depois, Luiz Araújo? Quem que ia sair para ele jogar mais tempo? Não tem cabimento. E quando ele entrava, pouco acrescentava. Minutagem você conquista jogando, aproveitando o tempo. O Pedro foi reserva do Gabriel muito tempo. E por que você falava que era um absurdo? Eu nunca achei um absurdo. Se você tem grana para ter um grande elenco, você vai ter um grande elenco. E quem vem jogar no Flamengo sabe que vai ter que brigar por posição, porque tem ótimos jogadores. O Pedro sabia disso. E ele era reserva na Fiorentina. Se ele podia ser reserva na Fiorentina, pode ser reserva no Flamengo. Mas ele entrava e fazia os gols. Jogava 15 minutos, 10 minutos, pimba. Então o Pedro criava essa situação porque, cara, esse cara entra sempre, ele participa bem, ele faz gols. Esse é o ponto. E nunca se falou, o Pedro tem que ter minutagem. O que se falava, que eu não concordo, é que o Pedro tinha que ir para outro clube porque ele tinha que jogar. Não, ele aceitou jogar no Flamengo. Se o outro clube quisesse contratar, que fizesse uma proposta e contratasse, como o Flamengo pagou 14 milhões de euros para tirá-lo do futebol italiano. Então, assim, o Pedro, desse aspecto, ele trabalhou no tempo que ele foi dado. Para o Gabriel, querem que ele tenha minutagem. Só que só pode jogar 11. Hoje mesmo, eu acho bem questionável a condição dele de titular absoluto com o Felipe Luiz, muito questionável. Mesmo sem ter outro centroavante, até porque, para mim, ele não é um centroavante igual o Pedro. Ele é um atacante. E para jogar com atacantes, o Flamengo pode ter outras formações. Vamos ver agora contra o Fluminense, ele deve jogar, né? Se ele consegue apresentar algo mais, depois de todo esse período de data FIFA, treinando com o Felipe Luiz, trabalhando no CT, ouvindo o técnico. Cara, se não for, ele tem que apresentar algo mais. Se apresentar algo mais, a gente vai chegar aqui na sexta-feira que vem e vai elogiar. Mas isso que ele mostrou nesses 2 jogos é muito pouco. É muito pouco e a gente não pode olhar de outra maneira. Aí vira paternalismo, né? E aí vem a grande contradição de parte da torcida, especialmente dos gabizetes. Que é assim, tem que ser profissional. Futebol do Flamengo é amador. Não, mas o Gabriel tem que ter minutagem. Não, mas o Gabriel, ele tinha. Não, o técnico não gostava dele. Se você trabalha numa empresa e seu chefe não gosta de você, digamos que o Tite não gostasse dele, não goste dele, não sei. Tá? Eu acho que a questão é meramente técnica. O que você faz? Você se entrega? Não, você trabalha mais. Você trabalha mais e melhor para mostrar para o chefe que não gosta de você o seguinte: você pode não gostar de mim, mas você vai ter que maturar, porque eu vou fazer um trabalho bom. Me manda embora que eu quero ver. Arruma um melhor que eu. Esse é o desafio de qualquer profissional, em qualquer área. Aí o chefe que não gosta de você, uma hora ele fala: cara, não suporta esse cara, mas eu não posso abrir mão dele, né? Vou deixar. Imagine quantos treinadores não gostavam do Romário e tinham que aturar o Romário. Alguém acha que era fácil lidar com o Romário? Pô, uma marra assim, sem fim. Assim, uma marra sumida. Não queria treinar, ele fala até hoje. Mas o cara entrava, era um outro futebol, né? Mas ele entrava e ele resolvia. Fazia gol a rodo. Então, administrava-se isso. É assim que funciona. Mas sobre o contrato, sobre renovação de contrato, não existe nenhuma discussão corrente. Eu acho que isso vai ficar, como deve ser, para o próximo presidente.
tomar a decisão, seja ele da situação ou um dos outros candidatos. Espero que tenham gostado do vídeo. Vamos bater a meta de 100 mil likes. E não se esqueçam de se inscrever no canal, pois ajuda muito no nosso engajamento.